Oi, Virgem! Feliz aniversário pra vocês! Já fizeram aniversário? Tô meio atrasada, né? Já faz alguns dias que o sol entrou em Virgem, mas antes tarde do que nunca. Nossa, tem um negócio, tem um pelo de gato voando aqui, né? Não sei se vocês viram, não é nada sobrenatural, é só um pelo de gato. Olá, eu sou a Dan Moraes, alquimista aqui do canal. Sejam muito bem-vindos se é a primeira vez de vocês por aqui. Eu fico muito feliz de falar com vocês, porque eu me sinto um pouco virginiana também, sabe? Apesar de eu ter o sol em Escorpião, eu tenho 6 pontos astrológicos no meu mapa em Virgem na casa 6, né? Então, isso é bastante coisa, tá, gente? Se vocês não manjam de astrologia, não tem problema, mas isso é bastante coisa. Então, eu me sinto bastante virginiana, para ser bem sincera, até no meu proceder. E eu amo virginianos, porque eu naturalmente, né? Porque assim, tudo que a gente tem forte no nosso mapa, a gente é desafio. Né? Não é porque, às vezes, por isso que muita gente às vezes não se identifica com o signo solar, né? Primeiro que nós não somos só o signo solar, né? Existe muito mais por debaixo dessa ponte. E também porque são desafios para nossa vida, né? A gente então eu atraio muito virginiano para minha vida. É muito interessante isso. Eu tenho grandes amigas virginianas. Eu conheço, às vezes eu fico conversando com alguém por um tempo. Quando eu percebo que o papo flui, em determinado momento eu falo, você é virginiano, né? Ah, como você sabia? Eu falo, porque não tem como. Eu me entendo muito bem, sabe? E naturalmente eu atraio muitos de vocês pra minha vida, então eu fico muito feliz de falar aqui com vocês, tá? Então, feliz aniversário, feliz ano novo astrológico pra todos vocês. Ó, vem já um puxão de orelha aqui, hein? Projeções. Vamos ver. Como que eu vou fazer isso? Nem programei nada pra fazer a tiragem de vocês, tô fazendo aqui na intuição. Então, puxei uma carta do tarô do Osho, tá? Que é essa carta aqui, que é o 7 de espadas, se não me engano, as projeções. Então, a ideia dessa tiragem é trazer uma reflexão para o novo ciclo, né? Porque sempre que a gente faz aniversário, eu costumo dizer que o nosso aniversário é o nosso ano novo, né? Porque é quando o nosso ano está começando de novo, né? Você nasceu nessa data, nesse período, há sei lá eu quantos anos atrás, e aí toda vez que você faz aniversário, você começa o seu ano, né? Quando você nasceu, começou o seu ano no dia que você nasceu. Então, eu sempre costumo dizer feliz ano novo astrológico, né? Quando as pessoas fazem aniversário. Então, a ideia dessa tiragem é trazer reflexões para esse seu novo ciclo, né? O que eu preciso... falaram 3 cartas aqui, eu já vou começar a considerar, tá? 8 de paus. Vou até colocar de um outro jeito aqui. As de espadas. 3 de pentáculos. Então, é o desafio desse ano novo, né? Por isso que na astrologia também a gente faz revolução solar, né? O que é a revolução solar? A revolução solar é um mapa do momento que o Sol está passando pelo grau que ele estava quando você nasceu, e ele vale por um ano, né? Então é como se fosse um presente, uma leitura presente que vai nos dar uma direção, outro as de ouro agora, que vai nos dar uma direção de como concretizar a nossa missão espiritual inicial, né? É a rainha essa? É a rainha de paus. O que a gente vai poder contar, né? O que os astros têm para nos ajudar? Olha, o rei de paus aqui do ladinho da rainha de paus. O que os astros estão nos presenteando durante esses 365 dias para que vai contribuir, 8 de copas, que vai contribuir com a nossa missão espiritual, que é o nosso mapa natal, que é soberano, que vale a vida toda, até você dizer tchau, né? Inclusive, pessoas, assim, né, que tem mais notoriedade, que tem uma abrangência maior, dá pra você ler o mapa até depois da morte, porque ele continua reverberando, tá? É muito doido isso. Mas não vem ao caso aqui, tá? Então, até que você dê tchau pra esse corpo que você tá habitando, né, que nasceu nesse dia específico, ele vai valer. Então, mas a cada ano, a cada aniversário, virou mais uma aqui, que é a estrela. A cada aniversário, deixa eu ver se virou mais alguma, não virou. Vamos lá.
Vamos tirar mais uma carta assim, sem pular. Vamos ver. Aqui, quero essa. Cavaleiro de Pentáculos. Bom. E o fundo do baralho, 2 de copas. Ó. Então, assim, né? Como eu tava dizendo, a Revolução Solar, né? É um ciclo, né? É um ano, é um mapa que vale por esses 365 dias que colaboram com a construção do seu mapa natal, que é soberano por toda a sua vida. Então, para esses próximos 365 dias, tá? Caso você esteja fazendo, né? Você está fazendo aniversário nesse período, então essa leitura ela tem essa pretensão, tá? De te dar o desafio do seu próximo ano, tá? Claro, cada um de vocês tem uma revolução solar, então caso vocês queiram uma leitura específica, né, a gente pode fazer, eu faço também esse tipo de leitura, né, da sua revolução solar, podemos incluir o tarô também, mas eu acho que quando a gente tem um mapa, quando a gente esmiuça o mapa, o tarô ele vem mais para como uma confirmação, né, a gente eu não costumo atrelar as duas ferramentas, tá, eu acho que são momentos diferentes de leitura. Então vamos lá, né? Vamos dizer aqui que o tarô, que hoje a gente tá falando disso, né? O que o tarô vem dizer pra vocês nesse próximo ciclo, tá? Então, a primeira carta que saiu, né? A carta das projeções. E engraçado a última carta, porque aqui é um casal, né? Vocês percebem, aqui é um casal, né? E o fundo do baralho, o que eu mostrei pra vocês? O 2 de copas, que fala de relacionamento. Tá? Não necessariamente relacionamento amoroso, mas pode ser, porque a gente tá falando do naipe de copas, né? É um encontro de almas, tá? Pode ser uma parceria, mas vamos colocar aqui no relacionamento amoroso, até porque a gente tem um casal aqui no meio, né? Do rei e rainha do mesmo naipe. Então, tá? Muito provavelmente o recado pra você aqui é relacionado ao relacionamento. Então, vamos lá. O que eu sinto aqui, tá? Que você pode estar num relacionamento onde as figuras, tá? Você e o outro estão meio confusas, né? Isso, de certa forma, é natural em relacionamento de muito tempo, né? Você acaba confundindo um pouco o que você gosta, o que o outro gosta, né? Porque a gente fica num relacionamento muito longo, a gente fica fazendo tanto tempo coisas junto com o outro, que a gente às vezes aprende a gostar de coisas que antes a gente não gostava, né? A gente deixa de fazer coisas que a gente gostava, mas o outro não gosta. Então a gente vai abrindo concessões, tá? E esse excesso de concessões, elas acabam gerando, né, essas projeções, que a projeção ela caminha junto com a concessão, porque assim, a projeção nada mais é do que a gente dando um exemplo bem prático, né? A gente reclama no outro o que na verdade a gente não gosta na gente, sabe? E a projeção muitas vezes ela é causada pelo excesso de concessões, sabe? Então, pensa assim, né? Se você tá se reconhecendo nesse momento, sabe? Num relacionamento, às vezes, ou de muito tempo ou de pouco tempo, onde você tá muito envolvida com as ações da outra pessoa, né? Você já não consegue muito bem se dissociar, você não tem uma vida independente dessa outra pessoa. Aí, o que o tarô tá pedindo aqui pra você, tá? Nós temos 2 ases na mesa, tá? Nós temos o as de espada e o as de ouro. O as de espada, ele fala muito de você identificar, fazer essa separação das ideias, né? Esse ponto de vista é meu ou é do outro? Essa crença é minha ou é do outro? Sabe? Tipo, tal coisa, mas eu acredito mesmo nisso? Mas eu concordo mesmo com essa ideia, com esse posicionamento, com esse ponto de vista, né? Essas aspirações, esse desejo, né? Às vezes, vamos supor, dentro de um casal, tem uma pessoa que gosta às vezes muito de mato, né? De floresta, de campo, e outra pessoa gosta muito de praia. Né? Isso tá equilibrado? Isso tá, né? Às vezes, o sonho dele é comprar um sítio. Putz, mas eu odeio mato, eu gosto de praia, sabe? Então, assim, isso tá muito claro, né? Os desejos, a vontade de materializar, o destino dos recursos do casal, né? Eu tô conseguindo identificar o que é meu, eu quero realmente isso que eu tô investindo, né? Então, é esse questionamento. A primeira carta que pulou, que foi o 8 de paus, ele fala de mudanças rápidas,
tá? Então, o que eu tô sentindo aqui, tá? Que pode ser que ou você vai, no meio desse processo todo, descobrir que realmente vocês nasceram um pro outro, tá? E que vocês realmente, um processo desse questionamento, tá? Que eu tô colocando aqui, né? Pode ser que você ouça pessoas falando coisas, tá? Porque essa carta, ela fala um pouco de trabalho em equipe, mas talvez você tenha que conversar com outras pessoas sobre o seu relacionamento. Aqui eu posso dizer, pode ser um processo terapêutico, pode ser às vezes uma amiga, né, ou um casal confiável, né, ou às vezes esse casal vem sinalizar pra você, fala, nossa, mas você tá tão mudada, né, será que você não cedeu demais? Será que você não abriu mão demais das suas coisas, né, nossa, mas você não pensava assim antes, né, será que você não tá muito influenciada, né? Então, assim, nesse processo todo, tá? Porque a rainha e o rei de paus, eles estão bem no meio do jogo, né? Então, assim, ou vocês vão descobrir que vocês nasceram um pro outro, tá? E renovar, né? Eu acho que é mais ou menos esse o processo, porque aqui no final a gente tem a estrela. A estrela fala de esperança, tá? Então, se você, eu acho que a ideia aqui, né? O retrato aqui é que você pode estar vivendo um momento de crise no seu relacionamento, tá? E que num determinado momento você vai fazer todos esses questionamentos, né? Pessoas vão dizer, você vai se questionar, porque quando a gente começa um processo de terapia, não é que começa, mas quando a gente leva pra terapia uma questão no relacionamento, o papel do terapeuta é te cutucar mesmo, é te fazer olhar todas as nuances, né? É te falar, você já olhou para esse ponto de vista? Mas você já percebeu isso? Nossa, você percebeu o quanto vocês têm pouco em comum? E isso não é um empecilho para que o relacionamento continue, gente. Né? O papel do terapeuta, por isso que às vezes é muito comum você sair da sessão de terapia meio incomodado com o terapeuta, né? Meio chateado, meio desconfortável com alguma coisa que o terapeuta disse, que é natural. É esse o nosso papel. Né? O meu papel é fazer você questionar as suas escolhas para saber se realmente é o que você está escolhendo ou se você está só reagindo a uma situação, tá? Então é muito comum, tá? Em terapias, né? Que às vezes você fica alguns meses ou às vezes anos com o terapeuta, você fica meio bravinho com o terapeuta às vezes. Quer dizer que a terapia tá funcionando, tá? Porque você tá sendo confrontado, você tá sendo obrigado a se questionar. Então, isso é muito comum. Então, o que tá me parecendo aqui é que essa crise, tá? Que eventualmente você pode estar vivendo agora, claro, se não estiver ressoando com você, pode ser que essa leitura não seja pra você, né? Quantos milhões de virginianos não existem no mundo, gente? Então, assim, eu tô acessando um campo X aqui, tá? Então, se não tá ressoando com você, releva, né? Talvez seja um outro posicionamento, vem que casa que tá o seu sol, né? E eu vou soltar a leitura dos signos todos. Então, por exemplo, o seu sol, você tem um sol em virgem, só que ele tá na casa 3. Então, vai ver a leitura de gêmeos. Às vezes isso vai ressoar mais com você. Então, se você tá vivendo essa dificuldade no relacionamento, esteja atento a todos esses questionamentos, tá? Esteja atento a ser questionado, a ser... a mudar o ponto de vista mesmo, sabe? Até, de certa forma, confrontar o outro, né? Tipo, não, eu não quero comprar o sítio, eu não quero usar esse nosso dinheiro pra comprar o sítio. Poxa, mas como assim? Não sei o quê. Então, porque agora eu me dei conta de que eu gosto de praia, eu quero um apartamento na praia, eu não quero um sítio, sabe? Então, assim, permita entrar nesse questionamento, até pra poder descobrir realmente se vocês são a tampa e a panela, tá? Um do outro, né? E renovar essas esperanças, sabe? Deixar pra trás, né? Pode ser também, tá? Que essa... pode ser, porque aqui a gente tá falando do naipe de fogo, tá? Então pode ser que vocês descubram que vocês são a tampa e a panela, ou pode ser também que vocês percebam que o ego de vocês não consegue mais conviver junto, tá? Porque aqui a gente tá falando do signo de fogo, a gente tá falando, né, de uma paixão, de um ego, de uma identidade, né, de uma necessidade de se autoafirmar, de uma ideia irredutível, né, de algo que você, não, eu não vou abrir mão do que eu quero, tá? Então tem os dois caminhos aqui, muito, muito claros, tá? E assim,
a capacidade, né, o 8 de copas, ele vem aqui num momento em que, ou você, se vocês descobrirem que vocês são a tampa e a panela um do outro, vocês vão ter que deixar para trás essas mágoas, essas eventuais discordâncias, né, o tanto que eu cedi, o tanto que eu abri mão, vai ter que deixar para trás, tá, essas pequenas mágoas, esses pequenos desconfortos, para que a esperança volte a reinar. Né? Ou, né, se decidirem que o ego não dá para conviver, então vai ter também que perdoar e vai ter que partir para um outro momento, para um outro lugar, né? Para uma outra experiência, tá? A carta da estrela, ela fala de esperança, mas ela fala também de você viver uma outra experiência que seja muito proveitosa para você, que seja eventualmente e finalmente, né, a concretização do seu chamado, da sua missão, né, da sua estrela brilhar, literalmente, tá? Então, assim, com certeza, qualquer coisa que você venha passar nesse ano, tá? Qualquer reconstrução que você venha passar, ela é para que você faça a sua estrela brilhar, né? Coloque seu cavaleiro de ouro para jogo, né? Faça com que ele recomece processos. Então, assim, tanto ficando junto, tá, nesse relacionamento, tanto começando uma vida nova sem um relacionamento pré-estabelecido, tá? É um recomeço. Esse ano é um recomeço literalmente na sua vida, tá? E esse novo encontro, tá? No caso de vocês decidirem ficar juntos, vocês vão ser pessoas novas, porque esse recomeço já vai estar intrínseco, sabe? Então, assim, assim como, né, quando a gente faz uma leitura astrológica, não existe determinismo, tá, gente? No tarô também não. Existem perspectivas, probabilidades, tá? Então, aqui eu retratei um cenário, né? O cenário é esse, tá? Se você está num relacionamento, e aqui, se você não tiver num relacionamento amoroso, você pode encarar isso como se você tiver um sócio, tá? Às vezes um melhor amigo, uma melhor amiga, que às vezes pode ser que esteja acontecendo esse tipo de coisa, pode ser que você se dê conta, fala assim, nossa, mas eu fiquei indo nessas festas, mas eu nem gosto dessas festas. Por que eu tô indo nessas festas? Por que eu tô me vestindo desse jeito? Sabe? E às vezes, né, numa amizade você também tem esse tipo de coisa pra acontecer, né? Às vezes nesse tipo de uma amizade muito próxima, né, também faz, às vezes a gente se percebe um pouco projetando, cedendo demais, sabe? Ou às vezes no trabalho, né, como eu disse, numa sociedade, né? Então, assim, tudo que é uma relação de um para um, que você possa estar, às vezes até dentro de um processo terapêutico, às vezes você já faz terapia com uma determinada pessoa há 2, 3 anos. E aí você se dá conta que fala assim, nossa, mas eu não tô mais me entendendo direito com essa pessoa. Eu quero partir para uma nova experiência, tá? Então, assim, esteja atento, porque a sua estrela tá pedindo para brilhar, tá? E isso vai demandar de você um recomeço. E aí, esse novo encontro vão ser com duas pessoas diferentes, né? Porque você recomeçou, você se permitiu recomeçar e a outra pessoa também se permitiu recomeçar, tá? Então, como eu estava dizendo, é sempre uma perspectiva, é sempre um olhar, né? Não há nada de determinismo aqui. Então traz isso do macro, né, para o seu micro e vê se cabe em algum lugar da sua vida isso, tá? E para finalizar, né, eu tô trazendo aqui uma bênção, né, do oráculo das deusas, e saiu a Queridwen, que é maravilhosa, que é a deusa de Escorpião, né? Eu gosto sempre de dizer que Virgem e Escorpião são os signos mais alquímicos do zodíaco. O que eu quero dizer com isso? São os signos mais dispostos, com uma energia mais propensa à transformação. E não necessariamente na própria vida, pode ser que isso se torne a sua profissão. Né? Então nós estamos aqui fazendo uma leitura de aniversário para o signo de Virgem e sai a deusa Queridwen para abençoar, né, e dar um último recado. E o último recado dessa deusa é: o meu caldeirão traz a renovação da vida. Então, né, eu falei de renovação aqui no final, né, com o cavaleiro de ouro, né, assim, encare tudo como bênção, né, eu falei até num dos vídeos que eu gravei esses dias,
que eu falei que existem duas formas de você enxergar a vida, né? Ou à espera de um milagre, ou encarando tudo como um milagre. Então, às vezes as dificuldades, às vezes não, né? Sempre as dificuldades, os enfrentamentos que a gente tem são para nos fazer evoluir, são para nos fazer, para nos tirar de um estado de consciência e nos levar a um outro estado de consciência, né? Então, vamos permitir que esse caldeirão mexa, né? Por mais que às vezes suba um cheiro não tão legal, né? Às vezes você respinga uma gota quente e te dá uma queimadinha, sabe? Né? Vamos permitir que essas tribulações, né, também sirvam para nos colocar num outro patamar de consciência. O que eu tenho que aprender com isso? Então, né, no momento a gente chegou, no meio da leitura a gente chegou numa encruzilhada e eu disse, aqui vocês ou podem perceber que vocês foram feitos um pro outro, ou vocês podem perceber que os dois egos não estão mais aptos a conviverem juntos, né? E aí isso, independente do que for decidido, do que vocês perceberem, o chamado é para que a estrela de cada um de vocês brilhe cada vez mais. Então, assim, permita que o caldeirão traga essa renovação da vida para você, né? Independente de qual seja a decisão, de qual seja o enfrentamento, né? Que você precise encarar nesse seu novo ciclo, Virgem. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Se ficaram comigo até o final, escrevam. Fiquei até o final, eu vou gostar de ver. E um ótimo aniversário, um ótimo novo ciclo para vocês. E a gente se vê por aí nos próximos vídeos.